te darei a minha canção, doces palavras te darei, e sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos, e ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso, e te direi que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo, que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei, e sustentas em minha dor. Aleluia. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos, e ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso, e te direi que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo. Eu sei que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo, que vai valer, que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo, que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo. Quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar e ele vem, quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Senhor, valeu a pena. Nós vamos cantar. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena, Senhor. Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Cante. Senhor, valeu a pena.
Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Leva-me tua presença. Leva-me tua presença. Eu preciso ouvir tua voz. Ouvir tua voz. Leva-me. Aleluia. Fecha teus olhos. Leva-me tua presença. Segure nas mãos do Senhor e deixa Ele te levar até a sua presença. Leva-me tua presença. Preciso te conhecer. Preciso Te conhecer. Te conhecer. te conhecer, Senhor. Eu não posso viver sem o teu amor. Eu não posso viver sem tua Presença. sem tua presença. Aleluia! Glorifique esse Deus Eu maravilhoso. não posso Declare que você não pode viver sem o amor do Senhor, sem a presença do Senhor na tua vida. Somos dependentes do Senhor. sem tua Aleluia, Jesus. sem tua presença. Leva-me em tua presença. Leva-me em tua presença. Leva-me em tua presença. Leva-me em tua presença. Eu preciso ouvir tua voz. Ouvir tua voz. Aleluia! Nós precisamos ouvir a voz do Senhor, Leva-me as instruções do Senhor. Glória a Deus! Para você ter vida, você precisa ouvir a voz do Senhor, deixar-se levar pelo Espírito Santo. Leva-me Aleluia, Jesus! Eu preciso te conhecer, te conhecer, te conhecer, Senhor. Oh, aleluia, Jesus! Eu não posso viver sem o teu amor. Eu não posso viver sem tua presença, sem tua presença. Eu não posso viver sem o teu amor. Eu não posso viver sem tua presença, sem tua presença, Aleluia! Fecha teus olhos. Faça uma declaração de amor ao Senhor nessa noite.
Faça uma declaração, diga o que ele significa para você. Diga o que o Senhor, declare agora os milagres que o Senhor já fez na tua vida. E derrote o inimigo que talvez esteja soprando nos teus ouvidos, que você não vale nada. Aleluia. Lembre-se agora do que o Senhor já fez por você. Eu não posso. E diga para Deus: Senhor, eu não posso viver sem o teu amor. Eu não posso viver longe de ti, meu Deus. Aleluia. Sem tua presença, sem tua presença. Igreja adora. Aleluia. Eu não posso viver sem o teu amor. Eu não posso viver sem tua presença, sem tua presença. Diga: eu não posso, Senhor. Eu não posso viver Deus da minha vida. sem o teu amor. Aleluia, tu és tudo para mim, Senhor. Glória ao teu nome, Sem tua presença, seremos consumidos pelo teu amor, consumidos pelo teu amor, consumidos pelo teu amor. Seja consumido pelo amor do Senhor. Consumido Sinta o pelo abraço teu do amor. Senhor na tua vida. Consumido Sinta a pelo vida teu do amor. Senhor. Sinta a vida, Deus te enchendo de vida. Que caia por terra todo espírito maligno sobre a tua vida nesse momento. Eu declaro agora: todo espírito maligno que saia desse lugar, que caia por terra toda obra de Satanás contra a tua vida, porque você é um escolhido do Senhor. Você é um filho de Deus. Você foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Glória a Deus. Nenhum mal pode te atingir. Nenhum mal. Glória a Deus. Porque o nosso Deus é maior do que qualquer problema. Você crê nisso? Amém? Aplaude ao Senhor então. Aleluia, Jesus. Com a minha vida eu quero adorá-lo, com tudo que tem, Deus, eu quero adorá-lo. Sei que sou pequenina, mas eu quero adorá-lo, prostrada aos teus pés, Deus, eu quero adorá-lo. Diante do trono eu vou erguer o meu altar. Quero a tua presença, pois sem ti não posso ficar. Eu quero derramar o meu vaso de alabastro aos teus pés. Eu quero te adorar,
porque sei que Deus tu és. Levante as tuas mãos, adore o Senhor comigo. Eu te louvarei, eu te louvarei, eu te louvarei, tu és meu rei. Te adorarei, te adorarei, eu te adorarei, tu és meu rei. Diante do trono vou erguer o meu altar. Eu quero a tua presença, Senhor, pois sem ti não posso ficar. Eu quero derramar o meu vaso de alabastro aos teus pés. Eu quero te adorar, porque sei que Deus tu és. Eu te louvarei, eu te louvarei, eu te louvarei, tu és meu rei. Te adorarei, eu te adorarei, eu te adorarei, tu és meu rei, tu és meu rei. Esse rei está aqui, amém? Aplaude-se. Se os teus sonhos, nesta noite, estão mortos e até enterrados, aleluia, hoje Deus vai ressuscitar os teus sonhos, aleluia. Oh, oh, oh. Pra viúva de Naim era só pranto e lamento, pois morreu seu único filho, prosseguiu o cortejo pro sepultamento. Escuta só, a tristeza invadiu a cidade, pelas ruas se ouvia alguém lamentar. O que será dessa pobre viúva? O que será dessa pobre viúva? Quem é que agora vai lhe sustentar? Mas ninguém imaginava que se aproximava um dono da vida. Vendo aquela cena triste, ele se compadece daquela viúva. O enterro interrompeu quando disse: mulher, não chores mais. Tocou no esquife e devolveu a vida pro rapaz. Se os teus sonhos estão sepultados e a tua esperança também já morreu, projetos e sonhos ficaram de lado, o Deus do céu não te esqueceu. Hoje Ele está aqui nesse lugar para mudar de vez a tua história. Jesus é o dono da vida
vida, e onde ele chega, a morte vai embora. Se você crê, levante a tua mão nesta noite. Adore a Jesus, aleluia. Ele está neste lugar, aleluia. Mas ninguém imaginava que se aproximava o dono da vida. Vendo aquela cena triste, ele se compadece daquela viúva. O enterro interrompeu quando disse: mulher, não chores mais. Tocou no esquife e devolveu a vida pro rapaz. Se os teus sonhos estão sepultados e a tua esperança também já morreu, projetos e sonhos ficaram de lado, o Deus do céu não te esqueceu. Hoje ele está aqui nesse lugar para mudar de vez a tua história. Jesus é o dono da vida, e onde ele chega, a morte vai embora. Jesus é o dono da vida, e onde ele chega, a morte vai embora. A morte vai embora. A morte vai embora. Aleluia. Jesus já está neste lugar. Oh, aleluia. Assim como Moisés sugeriu, o Senhor ir com ele. Eu não quero andar um segundo no mundo sem ti. Me desculpe se sou exigente quando digo que só eu não vou. É paixão pela tua presença, Senhor. Quando Jó se encontrou num estado de grande miséria, sabe o que ele disse? Ele disse com a voz embargada, no pranto de dor: oh meu Deus, que saudade que eu sinto no tempo em que o Senhor me guardou. É paixão pela tua presença, Senhor. Quem tem paixão pela presença, levante a tua mão. É paixão pela tua presença, Senhor. É o instinto da alma buscando o teu grande amor. Quando entro na igreja e ajoelho pra falar contigo, eu choro. É paixão pela tua presença, Senhor. Aleluia. A presença dele está aqui neste lugar. Oh, aleluia. Glorificado é teu nome, Jesus. Se no auge da minha fraqueza me vejo em pedaços, mesmo assim um esforço eu faço, te buscarei eu vou, nem que seja em poucas palavras, ou talvez sussurrando um louvor. É paixão pela tua presença, Senhor. Quem sabe cante e louve o nome do Senhor. É paixão pela tua presença, Senhor.
agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Toda honra e toda glória seja dada ao nome santo do Senhor Jesus. Amém, igreja? Glorifica o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Quem me vê cantando pensa em que todo tempo foi só uma alegria, E que nessa vida nunca tive motivo pra chorar. quem me vê cantando nunca imagina que passei noites escuras. Pensa que minha vida foi viver feliz e só cantar. Mas não foi bem assim. No deserto atravessei, Com os pés doendo, com as feridas dos espinhos. E quantas vezes eu gritei, porque a dor não suportei. Deus, eu vou morrer nesse caminho. Mas quando eu pensava que estava só, o Todo-Poderoso aparecia, renovava as promessas e me lembrava do que Ele fez, e palavras de conforto me dizia. Lembra da nuvem de dia, fui eu. Lembra da coluna de fogo, fui eu. Eu fiz pedras jorrar água pra você beber. E lembra do maná do céu, fui eu. Lembra do caminho no meio do mar. Canta, pois sou eu quem cuido de você. Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter. E se te acusar, eu defendo você. Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá. Onde pisar teu pé, abençoado será. Eu tomo, exalto, humilho, abato e honro. Dou e tiro, tenho, faço, mando, posso, eu sou. Eu posso matar, eu posso viver, eu posso exaltar, eu posso abater. E se eu quero te abençoar, quem vai compreender? Aleluia! Agindo Deus, meu querido, ninguém pode impedir a tua vitória nessa noite. Aleluia! Glória a Deus! Lembra da nuvem de dia, fui eu. Lembra da coluna de fogo, fui eu. Eu fiz pedras jorrar água pra você beber. E lembra do maná do céu, fui eu. Lembra do caminho no meio do mar. Canta, pois sou eu quem cuido de você. Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter. E se te acusar, eu defendo você. Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá. Onde pisar teu pé, abençoado será. Eu tomo, exalto, humilho, abato e honro. Dou e tiro, tenho, faço, mando, posso, eu sou. Eu posso matar, eu posso viver, eu posso exaltar, eu posso abater. E se eu quero te abençoar, quem vai compreender? E se eu quero te abençoar, quem vai compreender? E a palma da porta para o Senhor Jesus. Deus, nós te agradecemos. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Até aqui
já fostes humilhado, ferido e machucado até mesmo pelos seus irmãos, incompreendido como num calabouço, se jogaram num poço e depois na prisão. Como foi com José, estão fazendo contigo, ó meu irmão. Você se sente sozinho no escuro, cercado de muros por todos os lados. Como Paulo e Silas fostes amarrado, mas a história ainda não acabou. Ouça a voz de Deus falando contigo. Amarraram teus pés e tuas mãos, ó meu filho, mas com tua voz me adora nessa hora. A minha unção envolve todo o teu ser. Deus vira teu cativeiro e é agora. Receba esse poder. O diabo está fugindo, não resiste o teu louvor. Abra a boca e recebe. Sua vitória já chegou. Podem amarrar meus pés, eu louvo com as mãos. Podem amarrar minhas mãos, eu louvo com a voz. E se me tirasse a voz, com a vida eu vou louvar. A vida de um crente fiel é um louvor a Deus. Podem amarrar teus pés, louve a Deus com as mãos. Podem amarrar tuas mãos, louve a Deus com a voz. Enquanto meu irmão, você está a louvar. O general de guerra está a guerrear. Podem amarrar meus pés, que eu louvo com as mãos. Podem amarrar minhas mãos, que eu louvo com a voz. E se me tirasse a voz, com a vida eu vou louvar. E se me tirasse a vida, ainda eu vou louvar. No coral de Deus, ora e cante, não se espante ao ver esse batalhão. São os anjos poderosos que te pegam pelas mãos pra vencer. Podem amarrar meus pés, que eu louvo com as mãos. Podem amarrar minhas mãos, que eu louvo com a voz. E se me tirasse a voz, com a vida eu vou louvar. A vida de um crente fiel é um louvor a Deus. Podem amarrar teus pés, louve a Deus com as mãos. Podem amarrar tuas mãos, louve a Deus com a voz. Enquanto meu irmão, você está a louvar. O general de guerra está a guerrear. Podem amarrar meus pés, que eu louvo com as mãos. Podem amarrar minhas mãos, que eu louvo com a voz. E se me tirasse a voz, com a vida eu vou louvar. E se me tirasse a vida, ainda eu vou louvar. No coral de Deus, no coral de Deus, adore ao grande Deus, exalte ao grande Deus, adore ao grande Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quantos estão felizes nessa noite? A Deus, só a Ele seja dada a honra, a glória e a exaltação. Confesso que eu estou extremamente feliz por estar aqui nessa cidade,
que para mim é conhecido como segunda cidade para mim. Tenho aqui amigos que eu considero da família. Alguns amigos vieram prestigiar essa festa mesmo que a honra e a glória é do Senhor Jesus. Quero aqui apresentar alguns amigos nossos. Está ali minha irmã mais nova, Bianca, que Deus possa abençoar a sua vida. Está ali a cantora Raquel, que é conhecida quase como fosse a filha do pastor Cisino. Ali está a família também do meu amigo, o cantor Adilson Rocha, que é quase como se fosse um tio mesmo para mim. Os meus pais, segundos pais, Carlinhos e Débora. Sabe, existe um versículo que fala em Provérbios 17, versículo 17, que fala bem assim: em todo tempo ama-se o amigo, mas na angústia nasce o irmão. Em meio mesmo às dificuldades, essas pessoas apareceram na minha vida e hoje são amigos, e é um prazer estar fazendo a obra missionária do lado de vocês. Confesso que eu fiquei extremamente, primeiro, feliz de ver você que veio essa noite. Segundo, senti a presença de Deus quando a banda estava louvando. E terceiro, pude ver que é uma igreja diferente. E mediante mesmo essa felicidade a qual estou, eu convido a você a abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo de número 3, apenas o versículo de número 16. Livro de João, capítulo de número 3, apenas o versículo de número 16. Eu sei que você sabe de cor, mas vamos ler a palavra de Deus. Assim diz a palavra do Senhor: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Deus, eu te louvo, eu te agradeço por estar fazendo aquilo que eu mais gosto, que é pregar a tua palavra. Primeiramente, Espírito Santo, eu quero te convidar para se fazer real aqui nessa noite. Porque nós podemos colocar um terno, nós podemos colocar vestiduras, mas se a tua presença não estiver conosco, não temos nada. Por isso, Espírito Santo de Deus, eu te convido nessa noite, para que o Senhor venha estar no meio da tua casa. Em segundo local, Deus, por onde eu passo, eu costumo dizer em João 3, versículo 30, o necessário é que o Senhor cresça e que eu diminua. Deus, eu tenho nada para o teu povo, mas o teu Espírito tem. Por isso, Deus, eu te peço para que o teu Espírito comece a habitar no meio dos corações, e que o Senhor comece a falar conosco nessa noite. Não aquilo mesmo a qual nós queremos ouvir, mas aquilo a qual o teu Espírito quer falar conosco. Fale conosco mediante a tua palavra. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Aleluias. Podemos assentar. Meus amados e queridos irmãos, ouvintes da palavra do Senhor, encontramos uma palavra muito pregada, muito profetizada por pregadores de renome e até mesmo de nome. Mas quanto mais eu leio essa palavra, mais eu encontro o sacrifício de Jesus. E não tem como falar mesmo de avivamento de vida, se não falar do verdadeiro avivamento, que é trazer vida onde não tem vida. Não tem como literalmente nós pregarmos a palavra do Senhor sem ser falada a palavra da cruz, a palavra que transformou a minha vida e transformou a sua. Não tem como literalmente nós abrirmos a Bíblia, lermos de Gênesis, Apocalipse, se nós não falarmos do sacrifício de Jesus, que ao terceiro dia ressuscitou. Não tem como, não tem êxodo, não tem como. Por isso, nessa noite, meus amados e queridos irmãos, eu quero trazer uma mensagem baseada num tema: a plenitude da cruz. Há 4 meses eu estou lendo essa palavra, há 4 meses eu estou degustando
porque não tem como na minha mentalidade humana compreender a dimensão da cruz. Por isso que o apóstolo Paulo ele escreve em 1 Coríntios capítulo 1 versículo 18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Não tem como entender a dimensão mesmo de um ser chamado Jesus, que larga sua glória, que larga tudo para que pudesse literalmente morrer na cruz, pudesse morrer pelos nossos pecados. Nós éramos desgraçados, nós não tínhamos vida, nós não merecíamos nada. Jesus ele fez a ser humano a sua imagem, a sua imagem e semelhança, a sua imagem e semelhança. A Bíblia fala que Adão andava com Deus, a Bíblia fala que ele tinha santidade, tinha inocência, não tinha pecado, não tinha nada que não viesse do Senhor. Satanás tinha pecado, mas o mundo material em si não tinha ainda a manifestação do pecado. Aquilo que era mais bonito, a coroa da criação, aquilo que era mais bonito, que se diferenciava entre os animais, aquilo que se diferenciava em tudo, Deus ele estava olhando com seus olhos brilhantes e falando que daria a melhor dom, a melhor coisa que o homem pode ter, que é adorar e exaltar ao Senhor. O Salmo 150 versículo 6 fala: todo ser que respira, louve ao Senhor. Recebemos o verdadeiro dom de adorar ao Senhor, recebemos o verdadeiro adoração, mas o pecado entrou dentro dos corações. O apóstolo Paulo ele escreve em Romanos 6 versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida e a vida eterna. O pecado entrou como se fosse um vírus mortal, ele destruiu tudo, ele destruiu os sonhos, ele destruiu os projetos. Mas enquanto o pecado nos trouxe morte, o Evangelho nos trouxe vida, mediante o sacrifício de Jesus. Enquanto mesmo parecia que tudo estava perdido, Deus ele libera uma palavra profética, em Gênesis capítulo 3 versículo 15, que do fruto da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. O Evangelho foi anunciado, o Evangelho foi dito. Poderia passar os céus e a terra, mas a palavra do Senhor, ela não passa. Passaram-se as eras, passaram os séculos. O homem errante, o homem sem o Senhor. A cada dia mesmo que passava, Deus precisava levantar uma pessoa diferenciada, uma pessoa mesmo que viesse a ser santo para a sua geração. Século 21, século de crises, crises na família, crises no negócio. Eu creio que a crise chegou aqui também no estado de Santa Catarina. Mas quanto mais eu olho para a palavra do Senhor, mais eu encontro uma palavra chamada paz. Eu encontro uma palavra chamada paz, porque nós não estamos no mundo, nós estamos em Cristo. Nós estamos em Cristo. Salmos 4 versículo 8 fala: em paz me deitarei e dormirei, porque só o Senhor me faz habitar em segurança. Jesus ele precisava vir para cumprir a palavra. Jesus ele precisava vir para que o sacrifício viesse e acontecesse o que você conhece como redenção. A encarnação aconteceu porque a terra era nossa. Deus ele deu a terra para nós, mas precisava mesmo ele vir em forma de carne, para que ao terceiro dia morresse e ao terceiro dia viesse a ressuscitar. Ele veio em forma de carne para se cumprir todas as palavras dos profetas. Ele anda durante 30 anos. Ninguém consegue entender aquele jovem. Ninguém consegue mesmo saber que ele é o Cristo.
Com 12 anos ele é apresentado aos homens da lei. Aqueles homens, eles se admiram com aquele homem. Para ele seria mais um fariseu. Para ele seria mais um homem mesmo, que seria diferente, talvez um profeta, um segundo Elias, um segundo Israel. Mas uma coisa diferenciava entre todos. 18 anos depois, Jesus ele é chamado para o ministério. Com 30 anos ele toma a decisão chave da sua vida: morrer velho, de farto, de dias, se casar, ser como eu e você, ou seguir em direção ao Calvário. Escritores falam que o sacrifício fatal, ou seja, o sentimento fatal de Jesus pelo perdido, fez ele ir em direção ao Calvário. O sentimento que ele sentia mesmo pelo necessitado, pelo carente, fez ele abraçar a cruz e falar: queria morrer por mim e por você. Aquilo mesmo que era maldito, ele se fez maldito. Para quê? Para que nós venhamos ter vida e vida com abundância. Esse é o período mesmo conhecido como antes da cruz, antes mesmo o Evangelho. O Evangelho agora é anunciado 3 anos e 6 meses. Nunca antes teve tanta graça, nunca antes teve tanta virtude e poder. Pensavam que era um homem segundo Elias, pensavam mesmo que era uma pessoa diferente, mas não sabiam que era o Cristo. Eles estavam esperando uma pessoa que viesse tirar o jugo do pecado, o jugo do Império Romano sobre as suas costas. Eles comemoravam todos os anos uma festa chamada Páscoa. Eles queriam uma libertação. Cada vez mesmo que tinha aquela festa, seus corações ardiam, seus corações queriam a liberdade, eles queriam aquilo mesmo que era físico. Mas João 3,16 vai além. João 3,16 fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, de uma forma tão grande, de uma forma tão tremenda, que Ele deu seu Filho. Ele não deu seu Filho para você se prostituir, Ele não deu seu Filho para você se prostituir e perder a sua vida. Ele deu seu Filho para que você viesse a ter vida. João 10,10 fala: porque o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para que vocês tenham vida e vida com abundância. Chega de sofrer. E quanto mais mesmo Jesus avançava em direção ao Calvário, mais se levantavam as pessoas, não entendendo o sacrifício do Senhor. O período mesmo durante o seu ministério foi um período mais conturbado entre os judeus, porque a religião judaica estava em decadência, era hipócrita. Nasceram os fariseus, os saduceus, os doutores da lei, pregavam, sabiam Torá, capa por capa. Aos 12 anos todos foram aprovados por homens, mas foram rejeitados pelo Senhor. A questão não é ser aceito por homens, a questão é ser aceito por Ele. Porque o homem pode te dar honra, mas a verdadeira honra só vem de Jesus. O salmista um dia escreveu no Salmo 20, versículos 7 e 8: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Deus. Uns encurvam se caem, mas nós estamos de pé. O Salmo 125, versículo 1 fala: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Jeremias 17, versículo 17 fala bem assim: bendito o varão que confia no Senhor e cuja força é o Senhor. Tantos versículos que falam a mesma coisa. A confiança de Jesus estava no Senhor. Perto da sua crucificação,
ele começa mesmo a ter coisas e a experimentar coisas mesmo que eu e você não queríamos experimentar. Uma certa vez ele estava lá num jantar, conhecido mesmo como o jantar de Betânia. Enquanto mesmo ele estava falando um pouco do reino de Deus, a Bíblia fala, relatos bíblicos falam que foi Maria. Maria chega até aquele local com um vaso de alabastros. Acredita-se que era uma quantidade mesmo de um ano de trabalho, mas poderíamos falar que é quase de uma vida inteira de trabalho, de luta, de esforço, de economia. Aquela mulher pegou aquilo que mais tinha precioso e derramou do alto da cabeça aos pés de Jesus. Os primeiros a dizerem e não entender o Evangelho foi os seus discípulos, as pessoas que estavam do lado de Jesus, as pessoas mesmo que não entendiam o sacrifício da cruz, as pessoas mesmo que não compreendiam o que Jesus faria por mim e por você. Mas ali o seu corpo estava sendo preparado para o grande funeral. Após mesmo aquilo, a Bíblia fala que naqueles dias estavam acontecendo uma festa conhecida como a festa de Páscoa. Aproximadamente 1 milhão de pessoas desciam até Israel para festejar, com suas vestes brancas. Eles comemoravam a aspersão do sangue do Cordeiro. Estavam ali comemorando, seus corações estavam libertos, mas as suas almas estavam presas. As suas almas estavam presas no pecado. Precisavam de uma libertação, precisavam do Messias. Era normal Adilson Rocha ter ali uma revolução, é óbvio. Pessoas que estão comemorando liberdade só precisavam de um estampim para que viesse a ter uma revolução. Os fariseus, saduceus, os doutores da lei tinham medo disso. Tinham medo que o império descesse daquele local e destruísse tudo. Essa é a diferença de pessoas que primeiro andam com Deus e pessoas que não andam com Deus. A pessoa que anda com Deus, ele descansa. A pessoa que não anda com Deus, ele se atribula. A pessoa que anda com o Senhor pode passar os céus e a terra, mas ele está confiando, porque a confiança está em Jesus. Pode ter falado que a sua família pode ter ido para o inferno, pode ter falado que o seu ministério não vai avançar, pode ter falado tantas coisas, mas a minha palavra fala, a sua Bíblia fala em Hebreus 10, versículo 23, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Ele prometeu, Ele vai fazer, e ponto final. Podemos. A Bíblia fala, senhoras e senhores, que no meio daquilo tudo Jesus, Ele faz, ou Ele se revela para os seus discípulos. Ele começa ali a fazer conhecido biblicamente como se fosse a última grande ceia. Ali Ele estava falando que Ele iria dar o seu corpo, que Ele iria dar o seu sangue por sacrifício, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. No meio daquilo tudo Ele revela, começa a falar que aquelas pessoas que estavam ali iriam trair a Jesus. Aquelas pessoas que estavam andando com o Mestre, aquelas pessoas que estavam todos os dias ali andando com o Senhor, elas iriam trair a Jesus. Mas no meio daquela revelação, Judas sai correndo em direção mesmo àqueles homens, oferecendo ali poucas moedas para Judas, para que pudesse trair a Jesus. O sentimento duplo de Judas, ambicioso, e segundo, o sentimento mesmo de pensar só nele, o levou a trair a Jesus. Não é assim muitos crentes que estão na igreja. O irmão louva, é como mesmo se ele ficasse de olho grande no vidro do irmão.
quando você está pregando, quando você está louvando. A glória é de Jesus, a exaltação é do Senhor. Nós somos apenas servos. A Ele seja dada a honra, a Ele seja dada a glória, a Ele seja dada a exaltação. Depois daquilo tudo, Jesus estava triste, Jesus estava angustiado, porque ele iria enfrentar uma coisa, não estou falando do sacrifício, mas ele iria enfrentar uma coisa que ele nunca enfrentou, que é ficar longe da presença do Senhor. Os teólogos, eles tentam escrever em livros, os teólogos, eles tentam ir para o hebraico, o aramaico, entender um pouco do sacrifício, da agonia, da cruz, mas não sabem porque não conviveram com Deus, não estiveram uma eternidade antes com o Senhor, não sabem como é bom estar na presença do Senhor. O pecado, ele trouxe uma chaga mortal nos nossos corações. O que Jesus queria mostrar naquela hora era que estar na presença do Senhor vale a pena estar na presença do Senhor. Em meio às crises, em meio às dificuldades que o Evangelho nos traz, porque a Bíblia fala que nós seríamos odiados. A Bíblia fala em Mateus 10, versículo 22, e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. É natural ter dificuldades, é natural ter angústias, é natural ter tantas coisas, mas Deus me trouxe do estado do Espírito Santo para falar para você que vale a pena sofrer pela cruz de Cristo, e no final ter almas rendendo aos pés do Senhor. Avance missionário, as almas estão chorando e clamando por salvação. Pessoas estão morrendo agora, pessoas estão morrendo sem Jesus, pessoas estão sendo degoladas pelo amor a Jesus. E o que nós temos feito, meu Deus? O que nós temos feito para agradar ao Messias, agradar a Jesus? Nós somos pó, cinza, nós somos o pior dessa terra. A Ele seja dada a honra, a glória e a exaltação. E quando mesmo ele estava naquele jardim Getsemane, a história, a Bíblia fala que ele deixa 8 discípulos na frente do jardim, e até ele chama os seus discípulos mais próximos, os filhos de Zebedeu, conhecido mesmo como Tiago e João, e o seu braço direito, Pedro. Quando ele estava mesmo ali orando durante 3 orações, ele só pediu 1 hora de oração. O pecado estava consumindo o seu corpo físico, o pecado da humanidade estava esmagando. Uma tristeza começa a brotar em seu coração, uma coisa mesmo que ele não compreendia, aquilo mesmo que estava dentro de você, porque ele nunca foi, mas agora ele é o pecado, ele é o sacrifício. Depois daquilo tudo, ele começa a falar: Deus, permita acontecer outro método, permita acontecer mesmo outra fórmula, outra coisa mesmo que venha não perder a tua presença. Eu posso passar pela cruz, eu posso passar por tudo, mas não me faça ficar sem a tua presença. Depois das 3 orações, ele olha que aqueles homens que estavam do seu lado desampararam, e quando mesmo tudo estava perdido, ele é fortalecido, e ele fala: seja feita a tua vontade. Judas vem, você conhece a história, trai ele com um beijo. Jesus é levado para ser julgado. 2 tipos de julgamento Jesus, ele ali é cometido. O primeiro julgamento mesmo é conhecido como julgamento judeu, era feito mesmo na casa do sumo sacerdote, conhecido na época como Caifás. O Império Romano não deixava, era ilegal fazer aquele julgamento, mas eles foram contra a lei, eles foram contra tudo e contra todos,
Eles arriscaram mesmo uma rebelião que viesse a destruir a eles, porque eles viam a oportunidade ímpar de acabar com aquilo que estava consumindo, que era a inveja nos seus corações. Jesus ali, ele é maltratado, perseguido e humilhado durante uma noite. Pedro nega ele 3 vezes, como ele falou. Jesus agora é apresentado para Pilatos, no julgamento conhecido como julgamento comum. Você conhece muito bem o que é a cruz, mas agora eu quero detalhar para você o período da cruz. Depois de fazer todo esse levantamento, Jesus se encontra agora na frente de Pilatos. 2 sentimentos agora estavam perante Jesus. Primeiro, o sentimento de Pilatos querendo libertar aquele homem, porque aquele homem ele era como se fosse um alvo, porque poderia explodir uma rebelião, poderia explodir mesmo e tudo acabar ali. Mas a inveja mesmo que estava sobre Caifás, e Jesus só quieto. Depois de passar ali alguns minutos, depois mesmo de passar ali sendo interrogado, aquelas pessoas mesmo não compreendiam o que estava acontecendo. Jesus então, ele é interrogado por aquele homem, e a Bíblia fala mesmo que enquanto estava acontecendo aquilo, aqueles homens descem em direção ao povo e começam mesmo a dar moedas, para que o povo viesse a aclamar Barrabás e viesse mesmo a crucificar a Jesus. A pessoa que foi curada, a pessoa que foi liberta, a pessoa que foi transformada pelo Evangelho, está trocando agora tudo por causa de uma moeda, por causa mesmo de uma bala, por causa mesmo de um copo de cerveja. Está trocando o sacrifício de Jesus por aquilo mesmo que é mais importante para ele. Não troque o sacrifício de Jesus por coisas passageiras. Não troque o sacrifício de Jesus naquela cruz por coisas mesmo que possa destruir a sua vida e destruir a vida da sua família. O tempo passou, alguns minutos, Jesus é condenado. Acontece um período conhecido mesmo como o período do flagelo. O Império Romano, eles eram cruéis, porque eles tinham mania de castigar os seus prisioneiros, ao ponto mesmo de bater tanto neles, que eles perdiam as suas forças. Eles maltratavam tanto a pessoa que seria o prisioneiro, que ela perdia em torno de 80% de sangue. Quando as suas costas são tiradas e colocadas naquela posição, 2 carrascos começam a bater com uma ferramenta cruel, que era fina, e nas suas pontas tinham como se fosse chumbos, ossos de carneiros. Ao decorrer mesmo que batia sobre as costas, arrancava o tecido, aparecendo mesmo até as suas vísceras. Jesus, ele é totalmente mutilado, flagelado por causa do pecado. A cada chicotada que dava, só poderia mesmo escutar Jesus quieto. Deus Pai estava de costas, mas Jesus estava olhando para mim, estava olhando para você. Aquilo mesmo que estava acontecendo era o preço que nós teríamos que pagar, era aquilo que nós precisávamos passar pelo sangue de Jesus. E quando mesmo aconteceu aquilo, o flagelo, Jesus estava totalmente desamparado. Seus amigos não estavam do seu lado. Ele não tinha agora o auxílio do Pai. Era ele sozinho.
olhando mesmo para as nossas dificuldades, olhando mesmo para as nossas angústias, as nossas fragilidades, aquilo mesmo que nos trazia a morte, nos dá vida pelo sacrifício de Jesus. E quando aconteceu aquilo, colocaram ele no pátio para esperar a crucificação. Apareceram ali soldados, homens cruéis, que pegaram uma capa de soldado e colocou sobre as suas costas. 39 chibatadas menos uma foi a pena que ele recebeu. Sua carne estava totalmente mutilada, a sua carne estava totalmente fragelada. Agora aquele pano úmido seco penetra, as suas terminações nervosas são afetadas. Ele sente dores, a qual mesmo uma dor mais forte mesmo do que um infarto. Ele poderia sucumbir ali, ele poderia morrer, porque o seu sistema imunológico estava completamente debilitado. Mas ele precisava morrer na cruz. O que fez mesmo ele avançar e avançar e avançar. Depois daquilo tudo, senhoras e senhores, depois daquilo tudo que ele passou, colocaram uma coroa de espinhos, que ao decorrer mesmo que colocava aqueles espinhos que eram mais fortes mesmo, quase como se fosse para rasgar uma pedra, perfurava o seu crânio, rasgava o seu tecido e saía mais sangue. Sangue foi derramado naquele lugar. Ele estava anestesiado de tanta dor. Foi o pior sacrifício, a pior coisa como um ser humano poderia passar. Era natural pessoas morrerem já ali, mas ele foi até o final. Depois pegaram a sua haste horizontal, aproximadamente 50 a 60 quilos, colocaram sobre as suas costas e fizeram ele mesmo andar durante 600 metros. Uma cidade pequena que tinha aproximadamente 1 milhão de pessoas. As ruas já eram estreitas, as pedras não facilitavam muito a sua andada. 600 metros. Foi o pior 600 metros da sua vida. Passo por passo, caminho por caminho, indo em direção à nossa salvação. Talvez na sua cabeça ele viria falar: meu Deus, eu preciso morrer naquela cruz, porque se eu não morrer, eles não vão ser salvos. Se eu não morrer, eles não serão libertos pelo sacrifício de Jesus. Meu Deus. E depois que ele chega naquele local, aquele madeiro que já estava plantado, aquele madeiro mesmo que já estava naquele local, ele é pregado naquele local. Pensa mesmo numa cruz grande, porque Barrabás era um homem de guerra. Barrabás era um homem mesmo forte. Os seus bíceps, tríceps, etc. eram trabalhados. Era um homem mesmo diferenciado. Jesus, ele era um homem simples, um homem carpinteiro, um pregador. Não tinha mesmo o seu corpo arrustado. Jesus, ele é colocado preso sobre um dos seus punhos, e ao decorrer mesmo para perfurar o outro, tiveram que rasgar ele. Quando eles puxam Jesus por uma corda, os seus tendões são esticados, o sistema nervoso central já estava totalmente destruído. Poderia dar um colapso nele mesmo, ao ponto dele morrer ali. Mas ele segura a maior, pior dor que ele poderia passar, porque nossas vidas seriam transformadas pelo sacrifício de Jesus. E depois dele ser pregado naquela cruz, meu Deus, se deixassem ele ali, iria morrer sufocado.
não teria força mais para respirar. Aí que entra a crucificação, é tão cruel, que eles inventaram um degrau. Por que aquele degrau? Eles prendiam seus pés, para que viesse a ter um degrau, para que não viesse mesmo a morrer sufocado. Eles queriam torturar a pessoa até o final. A cada vez mesmo que ele sentia uma dor, ele tinha mesmo que forçar os seus pés para baixo, mas os seus pés estavam sobre os pregos. Foi a pior dor que aquele ser sentiu. E o que nós fazemos hoje? Tentamos ser melhores do que todo mundo. Pegamos o terno e falamos que nós pregamos mais, que nós pregamos menos. Nós falamos muitas vezes que nós cantamos mais, que nós cantamos menos. Nós falamos que literalmente nós podemos tudo. Mas se não fosse Jesus naquela cruz do Calvário, você não estaria nem sentado aí. Não teria Daniel Berg com Naving, não teria Billy Graham, não teria Benhard Bonk, não teria John Wesley, não teria outros e outros e outros, não teria você, não teria o pastor Cisino Bernardino, não teria missões, não teria evangelho, só teria desgraça nas nossas vidas. Por isso, João 3,30 fala: o importante, o necessário é que ele cresça e que eu diminua. O evangelho se resulta nisso. E quando Jesus mesmo estava passando aquilo tudo, duas coisas nascem. Primeiro, por fazer tanta força, o seu corpo começa a ficar totalmente suado. A dificuldade mesmo de respirar já estava à tona. Depois daquilo tudo, ele ergue as suas mãos, ele ergue o seu corpo de uma força mesmo que nem consegue entender, e fala: Deus, perdoe-os, porque não sabem o que fazem. Era natural, senhoras e senhores. O processo da cruz, no final mesmo, eles quebravam as pernas da pessoa quando mesmo não tinha mais como se sustentar. Então eles eram sustentados sobre as suas pernas, e eles ganhavam ali em torno de algumas horas para que aquela pudesse agonizar até a morte, aumentando mesmo o sofrimento. Deus, ele ergue o seu espírito, e antes mesmo de quebrar as suas pernas, ele morre. Uma lança mortal atravessa o seu osso chamado externo, perfurando o seu coração. Mas ele já estava morto. Morto Jesus. Talvez os discípulos pensaram que tudo acabou. Às vezes eles pensavam mesmo que os seus sonhos, seus projetos, suas realizações acabaram. E eles estavam falando: e agora? Não tem mais o Messias, não tem mais a pessoa que estava do nosso lado. Depois de 3 dias, Jesus é ressuscitado. Aleluia. Depois de 3 dias, Jesus é ressuscitado. Durante 40 dias, as pessoas que negaram a Jesus, Adilson Rocha, as pessoas que foram negadas pelo homem primeiro e negados também, eles negaram a Jesus, são agora preparados pelo Espírito Santo, por Jesus, durante aproximadamente 40 dias. 40 dias de instrução, 40 dias mesmo onde eles puderam conhecer o Cristo, mesmo onde eles nunca conheceram, em 3 anos e 6 meses. 40 dias maravilhosos que eles estavam tendo experiências com o Senhor. E em 10 dias eles oravam, pedindo mesmo o batismo com o Espírito Santo. Jesus, ele tinha liberado uma palavra em Lucas capítulo 24, versículo 49. Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Para que o Evangelho viesse a ser cumprido,
eles precisavam da capacidade, poder, ou você conhece mesmo como batismo, como o Espírito Santo. 500 pessoas começam a seguir a Jesus, 380 voltam, 120 perseveram em segui-los. E depois mesmo de tanta oração, de tanto clamor, Pedro é levantado juntamente com seus discípulos e começa ali a pregar a palavra do Senhor. Atos 2 já foi cumprido, foram batizados com o Espírito Santo, e aproximadamente 3 a 5 mil pessoas aceitam a Jesus como único e eterno Salvador. A plenitude da cruz, ela se resulta nisso: morte de Jesus no Calvário, para que primeiro as nossas vidas viessem a ser transformadas, e segundo, para que almas venham a aceitar a Jesus como único e eterno Salvador. Quantas pessoas você tem ganhado para Jesus? Quantas pessoas mesmo você tem pregado e anunciado a palavra da cruz, a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra mesmo que tem poder para fazer qualquer coisa? Jesus, nessa noite, Ele te chama para um concerto. Jesus, nessa noite, Ele te chama para que você venha a ter um compromisso com o Espírito Santo. Naquela cruz, Ele estava erguendo seus pés e pensando em você. Por isso eu convido a você a ficar de pé, para que nós venhamos orar. Essa noite é uma noite festiva, mas eu não poderia mesmo sair daqui sem orar por você. Eu não posso sair daqui sem a sua vida ser salva mediante o sacrifício de Jesus. Por isso, nessa noite, eu te chamo para que você venha até a cruz. Eu te chamo para que o seu sentimento mesmo venha a ser encontrado pelo Senhor. Eu estarei orando nessa hora, e depois o pastor, juntamente com os cantores, irão fazer o fechamento. Coloque a mão no seu coração nessa hora. Ninguém conhece mesmo mais nada do que você. Vamos orar, Senhor. Deus, eu dobro os meus joelhos perante a Tua presença, e eu falo, Deus, que a primeira pessoa mesmo a precisar sou eu. A primeira pessoa mesmo, Deus, a precisar da Tua misericórdia sou eu. Que o Senhor venha abençoar a vida dos Teus filhos, a qual mesmo ouviu a Tua palavra. Que o Senhor venha, Deus, em nome de Jesus, a nos dar um sacrifício diferente. Nos dê vida nessa noite, uma vida mesmo que vem na Tua presença. Eu posso ver vidas, Jesus, que estão aqui nessa noite, que sairão daqui renovadas pelo Teu poder, sairão daqui renovadas pela Tua presença, e eles serão transformadas pelo sangue de Jesus. Muito obrigado pela Tua presença, muito obrigado por tudo. É a oração que eu te faço em nome de Jesus.